Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, tô passando aqui pra dar uma satisfação pra vocês, né? Porque eu tô sumida aqui desde o sábado retrasado, né? O que que acontece, gente? Há uns 8 meses atrás, eu tava sentindo uma dor na perna, fui no médico, né? Num ortopedista, e ele disse que eu tinha um problema do nervo ciático. E aí ele disse que não tinha muito o que fazer, né? Foi essas palavras dele. Falou que era só pra mim mudar o meu estilo de vida, fazer exercícios, né? Por isso também entrei na academia, falou pra mim emagrecer. É o que estava acontecendo, né? Graças a Deus já tinha emagrecido aí 7 quilos. Só que aí quando foi no domingo retrasado, gente, eu tava na pia lavando louça e senti uma dor muito forte na minha lombar aqui, bem em cima mesmo, assim, sabe? Das nádegas, assim, em cima da bunda. E travou tudo, gente. Travou no sentido de eu não. Travou, gente, no sentido de eu não sentir as minhas pernas, sabe? Daqui, um pouquinho pra cima do joelho, pra cima até aqui. Então eu não sentia as minhas partes íntimas, eu não tinha mais controle da minha urina, sabe? E aí aquilo foi me dando medo e eu fui pro pronto-socorro, né? Não tava sentindo nada. Tava parecendo que eu tinha tomado uma anestesia, gente, sabe? Anestesia geral, quando a gente toma pra ter filho, que você belisca, aperta e não sente nada. Era isso que eu tava sentindo, nada. E aí eu fui no pronto-socorro, né? Uma UPA que tem próximo aqui, perto de casa, pra quem conhece, no Campo Grande. Graças a Deus, fui orando daqui até lá, né, gente? Porque eu não vou. É muito difícil eu precisar do sistema único, né? Porque eu vejo muito aí falar, já sofri muito também. Então, assim, eu fui porque não tinha outro jeito. E cheguei lá, gente, uma médica maravilhosa me atendeu, um enfermeiro também maravilhoso me atendeu, né? E levei os meus exames antigos que eu tinha feito. Chegando lá, não demorei muito, gente, pra ser atendida com a glória de Deus. Deus foi abrindo as portas assim, gente. Eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Porque foi num domingo, que na terça-feira ia ser feriado. Então, às vezes, os hospitais são lotados, né, nessa data. Não tem muito médico trabalhando e, assim, não tava muito cheio, né? E a médica me atendeu super rápida, maravilhosa. Me explicou, mostrei os exames pra ela. Aí ela perguntou o que o médico tinha falado. Ela falou, esse médico tá totalmente equivocado, né? Ela falou assim... Aí ela leu lá, né, porque eu tinha feito uma ressonância magnética, tinha feito uma ultrassom. E esses exames são caros, gente. Foi tudo pago, tá? Só a ressonância eu paguei R$ 1.200 pro médico falar que não tinha tratamento, que era mudar o estilo de vida e emagrecer. Foi isso que ele disse. E aí ela falou assim, não, aqui, ó, tem um laudo. Ela falou assim, você tem problema no nervo ciático e você também tá com começo de hérnia de disco. Ela falou, como já faz 8 meses que você fez esse exame, provavelmente foi isso, piorou a hérnia de disco. E aí ela disse, provavelmente, né, 8 meses, ela falou, é isso que aconteceu, piorou sua hérnia de disco, porque você não fez nenhum tratamento com nenhuma medicação. Aí ela perguntou o que ele tinha passado pra mim, né? Eu falei que na época ele me passou um remédio se eu sentisse dor, que era codeína. Gente, eu tava tomando codeína e não tava aliviando a minha dor, pra vocês terem uma noção. Aí ela falou, não, eu vou te passar um remédio aqui. Me passou um Tramal, que também é muito forte na veia, me passou um diclofenac para tomar como injeção. E ela falou assim, você tem que marcar um neurologista ou um ortopedista, né? Aí ela falou assim, você vai, porque aqui a UPA não tem como a gente fazer exame nem nada. Ela falou, mas na segunda-feira amanhã você vai e tudo. E aí assim eu fiz, gente, marquei, né? Consegui médico agora para sexta-feira agora, né? Infelizmente fiquei uma semana aí sentindo dor, sem conseguir direito sentar, sem ficar deitada, sem ficar em pé. Tudo dói, gente. Eu tô sentada aqui porque eu estou em cima de um travesseiro nessa cadeira, mas não tá nem um pouco confortável, porque eu ainda estou sentindo dor. Não tô tendo controle total ainda, né, sobre a minha bexiga, sobre a minha urina, mas eu creio que Deus vai dar a vitória, gente. Consegui marcar a minha médica para sexta-feira, né, que foi pago, porque a médica da UPA falou pra mim, ela falou, eu aconselho você a ir no particular. Ela falou, porque se você ficar esperando pro SUS, você vai ter que esperar a vaga da agenda abrir, aí você vai passar pelo médico, ele vai pedir os exames, você vai ter que esperar a vaga dos exames. Ela falou pra depois você receber, pra você vir na consulta. Ela falou, e como você não tá tendo controle sobre a sua bexiga, tá sentindo muita dor e não tá conseguindo, assim, sentir aqui, ela falou as suas partes íntimas nem nada, e no meio da lombar parecia que tem uma faca, gente, enfiando nas costas. Quem tem dor aí, né, quem tem hérnia de disco, vai saber do que eu tô falando. Ela falou, eu aconselho você a ir no particular. E assim eu fiz, gente. E assim eu fiz. Marquei o médico particular, consegui marcar pra sexta-feira. Uma médica maravilhosa, uma ortopedista maravilhosa. Levei meus exames. Ela perguntou se eu tinha condições de fazer outro exame, né? Outra ressonância, porque já fazia 8 meses. Eu falei que não, gente, porque é um absurdo de cara pra mim, R$ 1.200, né? Ela falou assim, bom, como eu tô vendo aqui que já tava falando que você tinha um começo de hérnia de disco, ela falou, o que acontece? Deve ter agravado muito, porque você não tomou nem medicamento. E ela perguntou o que o médico me disse, aí ela falou, ó, você vai parar agora com a academia. Ela falou, você não vai fazer mais academia. E eu perguntei pra ela o que eu poderia fazer, se eu ia ter que fazer fisioterapia, se ela me aconselhava a fazer outros exercícios. E ela disse que era pra mim começar a fazer pilates, mas que eu não ia precisar agora, no momento de fisioterapia, pra me fazer acupuntura e pra mim fazer pilates. Mas, porém, primeiro eu tenho que tratar pra me parar de sentir dor, pra depois eu começar a fazer os exercícios.
né? E assim, eu tenho que esperar primeiro, né, gente? Então eu tô fazendo tratamento, ela me passou medicamentos, né, comprimido pra mim tomar, uma injeção que é em 3 doses, gente, que é no nervo, que é uma coisa assim, dolorida, super dolorida. Eu já tomei a primeira dose na sexta-feira mesmo, pra vocês verem que ela é tão forte que você tem que tomar dias intercalados, um dia sim, um dia não, pro seu corpo aguentar, senão não aguenta, né? Eu tomei na sexta, tomei ontem no domingo e vou tomar a última dose amanhã, tô tomando o remédio. O que acontece? A dor tá aliviando, gente, só que assim, eu não consigo ficar muito tempo sentada, eu tô nessa cadeira aqui, eu vou gravar os stories pra vocês e já vou levantar, porque já tá queimando, já tá doendo. Aí eu fico toda torta, deitada na cama, não consigo deitar nem de bruço, nem de costa, e também não consigo ficar muito tempo em pé. Pra mim fazer alguma coisa aqui na casa tá sendo muito difícil, então a minha casa tá assim, meu esposo que tá me ajudando, né? Às vezes eu quero lavar alguma loucinha, alguma coisa, porque eu não gosto de ficar dependendo das pessoas, né, gente? Eu coloco uma cadeira sentada, então eu coloco uma cadeira sentada na pia pra mim conseguir lavar uma loucinha, aí depois já levanto, continuo lavando, quando começa a doer eu sento, e assim tá sendo a minha vida, gente. Eu não tô conseguindo fazer crochê, né? Já tem mais de uma semana aí que eu tô sem fazer nada. Pra falar, né, que assim, eu não fiz nada, eu tinha começado a fazer esse tapete aqui, ó, que inclusive é uma graça, mas já tem uma semana e eu consegui fazer isso, gente, porque eu não consigo sentar. Não consigo ficar numa posição única, tô sentindo muita dor, não tô sentindo aí do controle da minha bexiga totalmente, que isso é horrível, então eu não consigo sair, não consigo fazer nada. É o tempo todo deitada. Então é isso, meu povo, por isso que eu não tô aparecendo aqui. Graças a Deus tem esse filtro pra gente colocar aqui, porque as olheiras estão tensas, porque eu não consigo dormir direito, porque eu levanto de 2 em 2 horas, de 1h30, 1h30 eu levanto pra ir no banheiro fazer xixi, porque eu tenho medo de mijar nas calças, na cama, né? E assim tá sendo minha vida. E, gente, esse problema é uma junção do quê? Eu trabalho muito tempo sentada. Trabalho aí 10, 11, 12 horas. Já trabalhei 14 horas sentada, fazendo crochê. E quando eu não fazia crochê, os meus outros trabalhos também, operadora de caixa, ficava na mesma posição há muito tempo. Então, assim, isso tudo vai ajudando. Também não tenho muita postura, né? Não tenho muita postura. Então, tudo isso agrava, gente. Então, assim, cuide da saúde de vocês, todo mundo que faz crochê, que faz artesanato, que trabalha muito tempo sentado, porque, gente, no final, é só isso que importa. As outras coisas fúteis, as outras coisas materiais, se você tiver, não adianta em nada se você não tem saúde para aproveitar, né? Eu sei que é uma situação horrível, eu sei que tem gente passando coisa muito pior do que eu, mas assim, a dor, gente, independente da dor que seja, ninguém consegue conviver com dor, né? E assim, é muito complicado, então a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da alimentação, fazer exercícios, se alongar bastante, né? Foi isso que a minha médica disse, ela disse que é pra mim fazer pilates, porque ela quer que eu me alongue. Ela falou, não quero que você faça exercícios na academia, ela falou, no pilates você vai conseguir emagrecer, continua com a sua reeducação alimentar, mas é muito difícil, gente, e assim, o crochê é o que eu amo fazer. E já mais de uma semana sem fazer, eu estou ficando doida e eu não consigo ficar parada, eu sou muito acelerada. Vocês veem que eu sempre estou aqui mostrando vários trabalhos, várias peças na agulha ao mesmo tempo. Eu sou muito acelerada, minha mente é muito acelerada, ela não para. E aí, às vezes, acontecem essas coisas e mostra que, tipo, não tá no nosso controle, né? Tá tudo no controle de Deus. Eu sei que tá tudo no controle de Deus, assim, Deus tem sido maravilhoso comigo, porque mesmo eu não merecendo, porque nós não somos merecedores, Ele ainda foi na frente, gente, Ele foi na frente na UPA, que eu fui atendida no médico, na médica particular maravilhosa. Então, assim, na farmacêutica que tá aplicando as injeções, gente... Então, assim, até a farmacêutica Deus colocou a mão, maravilhosa, gente, sabe, me atendeu, me explicou, tá aplicando as medicações nesses dias que eu tô indo. Então, assim, Deus é muito bom. A gente tem que aprender que não é tudo na hora que tá bem, tudo que tá maravilhoso, que a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer por tudo, né? Porque muitas vezes as pessoas podem perguntar assim, mas você tá falando que Deus é bom, que tá agradecendo, mas você tá sentindo dor. Gente, mas se não fosse a mão de Deus, eu não tinha sido atendida rápido na UPA, não tinha passado médicos maravilhosos para me atender. Eu não tinha conseguido uma médica maravilhosa. Então, tudo assim eu vejo as mãos de Deus, sabe, gente? Deus é muito bom. A gente não somos merecedores de nada. Deus faz porque Ele nos ama e porque a sua misericórdia é infinita e bondosa, né? Mas a gente não merece nada. Então, assim, eu sei que Deus tá no controle, tá dando tudo certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E é isso, meu povo. Por isso que eu não tô aparecendo muito aqui, tá? Também quero agradecer. Também quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Teve muita gente mandando mensagem perguntando por que eu tinha sumido, se eu tinha, né, gente, o que estava acontecendo. E realmente eu não tinha condições nenhuma de parar aqui para responder. Ainda respondi algumas pessoas, mas não consegui responder todas. Então, por isso que eu tô gravando essas stories, para ficar mais fácil para responder para vocês, tá? Aqui, lá nas outras redes vizinhas também, né? Teve muita gente perguntando. Então, assim, é isso, meu povo. Quero agradecer vocês, né, que estão chegando, tem bastante gente nova chegando. Eu não vou parar com o crochê, gente, é só uma pausa mesmo, mas eu vou fazer aqui devagarzinho que eu conseguir. Tem muita videoaula pra soltar pra vocês, tem muitos tutoriais que eu quero fazer. Eu tava numa semana aí que eu já tava planejando vários tutoriais de bolsas, de tapete, tava planejando fazer até uns tops, né, pra trazer aqui pra vocês. E aí aconteceu isso, mas enfim, é assim, né. Segundou, que vocês tenham uma ótima segunda-feira, que Deus abençoe o dia de vocês e vamos pra luta.